Shalom, povo do Senhor. Digamos obrigado. E para todos que nos seguem na África, na Europa, na Oceania e na Ásia. Passamos aqui, como de hábitos, dizer para todos o que Deus pôs em nossos corações, como embaixadores de Cristo cá na terra, aquilo que Cristo pôs em nossos corações para falar acerca do Espírito que se movia sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículos 2. Queremos falar acerca disso, o que o Espírito Santo pôs sobre nós e falar sobre o que está guardado. Começamos primeiro lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lemos em nome do Senhor. Assim lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Primeiramente, é inspirada por Deus. Segundamente, boa para o ensino, para convencer, para corrigir na justiça, para que o homem do Senhor seja completo e seja plenamente capaz de fazer boa obra. Sem boa obra, um servo de Deus é dificilmente. Façamos esforço, essas palavras que pregamos para o povo, que nós mesmos também sejamos praticantes dela mesma. Não sejam somente eles que ouçam, para nós também nas nossas vidas possamos praticar ela mesma. Consideração para nós mesmos pôr em prática. Sem mais demoras, vamos passar como está escrito na palavra. Inspirado pelo Espírito, os homens falaram da parte de Cristo. Encontramos no livro de Atos e toda inspiração, toda esta palavra deve ser acompanhada com as Escrituras para que possa dar vida. Porque as letras matam, tudo matam, mas o Espírito vivifica. Com a ajuda do Espírito, o Espírito mata, mas o Espírito vivifica. E com a ajuda do Espírito, vamos avançar e entender os mistérios guardados no princípio de toda a criação. O Espírito do Senhor que se movia sobre as águas, porque o Espírito dele se movia sobre as águas e porque ele mesmo, vestindo carne, devia andar sobre as águas. Assim diz nos princípios. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Paramos aqui. No começo de toda a criação, o Espírito do Senhor se movia sobre a surface das águas. E a surface das águas era onde ele habitava. Não queremos entrar muito nesses detalhes, porque Deus vive acima. Ora, a terra era debaixo das águas e o homem formado do pó da terra estava debaixo das águas. A Deus está acima de tudo. É isso que quer dizer. Então avançamos rápido para o livro de Mateus 14, versículo 22. Para entender que o mesmo Espírito no princípio é o mesmo Espírito que vestiu o corpo, que é Cristo, desceu na terra. Temos assim, Mateus 14, versículo 20. Mateus 14, 22. Nosso título, Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus instruiu os seus discípulos para entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava a consideravelmente distância da terra, fugido pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25.
alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Ora, o mesmo Espírito que estava no começo, o Espírito de Deus que se movia sobre as águas, é o mesmo Espírito que vestiu o corpo, que é Jesus Cristo. Ora, o Antigo Testamento é a sombra daquilo que está por vir. Ora, as coisas que hão por vir, o seu corpo é Cristo. Todos os discípulos, todos os profetas que vieram antes dele, falaram, pregaram por parte do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, vindo à terra, veio para cumprir tudo que estava escrito. Ora, o Espírito do Senhor que se movia sobre as faces das águas, e Cristo vindo à terra, o mesmo Espírito andando sobre as águas. Cristo andando sobre as águas estava de noite. E ora, no princípio, antes do Cristo trazer a luz, também tinha as trevas, a escuridão. E aquela noite simboliza isto. E antes de chamar a luz, estava nas trevas. Está escrito a madrugada. E ora, no princípio, era nas trevas, na escuridão. E também cá na terra devia ser feito mesmo na escuridão da noite. E ora, o mesmo Espírito que andou sobre as águas é o mesmo Espírito que estava no princípio para concretizar a palavra que está escrito. Tinha que acontecer fisicamente também. A Bíblia não se contradiz, mas se completa ele mesmo. Eu vi um servo dizendo, fez milagres e pessoas tiveram dúvidas nos milagres que foi feito. Venho às redes sociais dizendo que vocês dizem que o milagre não edifica, mas o Senhor Jesus Cristo, estando na terra, andou sobre as águas, o que realmente edificou-vos. Não. Certas coisas nos edificam porque o Espírito que estava no começo de tudo, era isso quando veio em física, o mesmo Espírito que andou no princípio, que é o mesmo Espírito que possui a carne, que também que está andando conosco, para não contradizer as Escrituras, porque as Escrituras não se contradizem, mas se completam em si mesmo. Era o jogo que se aconteceu entre os dois versículos. Gênesis 1, 2 a Mateus 14, 22. 22 até 25. Quer dizer que o mesmo Espírito que estava no princípio é o mesmo Espírito que está conosco. Amamos da graça que Cristo em nós é a vitória. O mesmo Espírito habita hoje em nós, não vai mais se mover sobre as águas porque encontrou a morada e esta morada é em nós. Cristo diz em 1 Coríntios 26, diz, quem destruir o meu templo, eu o destruirei. Segura-te, irmão, és um escolhido que Cristo escolheu para se tornar morada dele mesmo. Boa noite para todos. Cristo não voltar. Voltaremos mais para falar. Se voltar nós santos, a nossa glória está lá no céu. Faça-nos encontrar em casas que não podemos entrar. Compartilha. Põe um gosto e comenta. Pergunta-nos aquilo que excede muito o seu entendimento. Faremos o possível para lhe ensinar ou lhe fazer entender naquilo que talvez você não consegue compreender, sim, com a ajuda do Espírito Santo. Boa noite para todos e bom dia para aqueles que estão a acordar, para nós que estamos aí dormir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos amamos, mesmo não podendo nos ver, e digamos até a próxima. Obrigado.